Olá, pessoas queridas. Quanto tempo? Dessa vez eu sumi mesmo. E vim contar exatamente por que que eu sumi e o que que vai ter de novidade por aqui. Aqui é a Vânia Lobato, você está no canal da Internoquimia, e a gente aqui trata de natureza, de como a natureza pode nos ajudar a encontrar a nossa natureza. E vocês percebem que eu já mudei o comecinho, porque o comecinho de tudo é que o trabalho vai mudar. Mas vamos começar do começo, né? Como é que vocês estão? Como é que foi esse ano, né? Tem quase um ano que eu não apareço aqui. E aí eu queria, assim, deixar isso bem claro, que não foi um sumiço porque eu quis sumir e nem porque eu não tinha como aparecer. Não foi um sumiço de um tempo de casulo. Foi um tempo em que eu fiquei bem mais reclusa, bem mais comigo, bem mais em contato com as pessoas que eu atendo e comigo mesmo, sem aparecer muito. Eu não sumi só daqui, eu sumi no Instagram, eu dei uma sumida bem boa. No Instagram eu ainda publicava uma coisa ou outra, mas no geral, esse sumiço foi porque eu precisava ficar comigo. E eu precisava ficar comigo porque eu precisava entender um tanto de coisas que estavam acontecendo, inclusive com o meu trabalho. E aí é para contar todas essas coisas e essas novidades que eu tô aqui hoje. Então, assim, começando do começo, 2023, ele foi um ano bem puxado, assim, bem pesado. Quem acompanhou lá no Instagram sabe que meu irmão mais velho se foi, né, em 2023, e depois de um tempo de doença grande, e nesse processo, esse processo do fim dele foi muito difícil. Então, teve muita coisa, assim, que aconteceu, energeticamente falando, em termos de família, em termos de reflexão que isso tudo trouxe, que foi me deixando ainda mais caladinha. Teve toda aquela história da sinusite, que talvez eu tivesse que operar, continuo escapando do médico. Bravamente estou conseguindo administrar isso sem precisar operar. Amém. E então foi juntando um tanto de coisas. E nesse juntar um tanto de coisas, eu fui vendo que os atendimentos foram mudando, a minha forma de atender foi mudando, e eu comecei a ficar me perguntando assim, o que tinha de diferente? O que era para fazer? Como é que esse trabalho tinha que andar? Porque a sensação que eu tinha é que muitas das coisas que eu falava aqui com vocês, muitas pessoas não entendiam do que eu estava falando. É como se tivesse tudo muito subjetivo e eu não conseguia traduzir com palavra o que eu queria trazer, porque as sensações eram mais fortes do que a lógica que tinha a ver com elas. Então, com isso, eu fui ficando, depois de todos esses processos que eu vivi, e essa história do meu irmão foi muito forte, eu fui ficando muito comigo. Aí depois teve a mudança, né? Também quem acompanhou lá no Instagram viu que teve a mudança de casa. Aí eu voltei para minha casa, o Roberto virou meu vizinho. A gente ficou agora casas uma casa entre nós, a casa de nós dois, né? Então a gente separou de casas, cada um na sua casa, só que com uma casinha só no meio, então a gente virou vizinho. E perder aquela casa, perder entre aspas, porque ela nunca foi nossa, mas sair daquela casa foi muito difícil. Porque eu plantei muita coisa ali, a gente fez a horta, quem acompanhou também viu as fotos da horta, viu o do Roberto plantando um tanto de coisa. E deixar tudo que a gente plantou lá, assim, né, para se alguém quisesse cuidar, ok, se não acabava, também foi muito difícil. Então foi como se fosse um ano de desapegos, de ir limpando o que não era nosso, ou que não era meu, e ficando com o que realmente era meu. Então, essa volta para casa, eu não sei se vocês lembram, eu fui para a casa do Roberto porque aqui tinha uns armários que tinham ficado mofados e tinha muita. Eu estava com muita dificuldade de lidar com isso por causa da sinusite, que não sarava. Então, eu fui para lá e fiquei lá com ele o tempo bem grande até, por causa disso, e saí de lá só quando a gente voltou. Mudou de casa, ele mudou para aqui, para o lado, e eu vim voltei para minha casa. E aí foi a hora de. Foi exatamente a época que meu irmão também se foi, né? Foi na mesma semana. Então foi um momento assim de
jogou um tanto de coisa no chão, pegou um vidro de suspensão, sacudiu, jogou as poeirinhas toda para cima, e aí fala, tá, o que vai assentar agora? Então foi um momento disso, sabe assim, de jogar um tanto de coisa para cima e agora vamos sentar e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver da onde, o que vai acontecer de agora em diante. E aí foi literalmente arrumar armários mofados que foram jogar um monte de coisa fora, um monte de papel que eu não precisava mais, que também foi pro lixo, coisas que antes faziam muito sentido para mim deixaram de fazer, coisas que não faziam muito sentido para mim passaram a fazer. Então foi um ano de processos internos muito grande. E aí, como vocês estão vendo, assim, foi um momento de jogar muita coisa fora, de que muitas coisas que não faziam sentido para mim passaram a fazer, outras que não, que faziam sentido deixaram de fazer. E nesse tempo, eu fiquei mais quieta, eu fiquei mais calada, eu fiquei mais comigo. A ideia de gravar vídeo, a ideia de conversar muito, a ideia de falar não estava me agradando. Eu precisava desse casulo. A sensação que eu tinha era essa mesmo. Eu tinha voltado para casa para ficar num casulo e deixar nascer a Vânia e todo o trabalho que a Vânia traria a partir daí. Nesse meio do caminho, os atendimentos foram mudando muito de forma. A Jornada Atlante de Autodesenvolvimento, que, para quem não sabe, é o curso dos cristais que eu lancei no final de 2022 e que está tendo uma repercussão, assim, fantástica. As pessoas estão fazendo mudanças fantásticas. Eu passei por uma mudança fantástica fazendo a jornada junto com o pessoal, porque, igual eu falei, né, eu ia fazer junto. Então, foram muitas coisas que foram como se fosse amalgamando uma outra Vânia, e uma outra vida para essa Vânia, e um outro trabalho para essa Vânia. Então, assim, juntar a jornada com todos os desapegos que foram feitos no ano, com o ficar aqui mais quieta, com todo o processo interno e as mudanças nos atendimentos, foi fazendo com que o rumo do meu trabalho parecesse que ia ser diferente. Só que eu, na minha, né, como eu sou obediente ao que eles mandam, eu estava quieta até eu ter certeza do que era. E aí eles fizeram uma comunicação em que eles falaram que realmente o meu trabalho tinha mudado, que o meu trabalho hoje não seria mais pela natureza, e sim pelo humano, porque a natureza está muito bem, obrigado, sem nós. Mas o humano está muito perdido com tudo isso que vem chegando, todas essas energias diferentes no planeta, a densidade que o planeta está. Tudo isso ficou muito evidente quando eu parei para falar, não, peraí. Então, o trabalho realmente mudou. Eu não estou doida, o trabalho realmente mudou. E agora é um outro tipo de publicação, é um outro tipo de vídeo, é um outro tipo de caminho que a gente vai abrir aqui. E foi isso que eu vim trazer para vocês hoje, assim, contar o que foi que aconteceu nesse período, né, de como foi bom e ao mesmo tempo desafiador ficar dentro desse casulo, porque a minha sensação, assim, eu não estou trabalhando com o que eu precisava estar trabalhando, quero estar aqui, né, afinal de contas, eu tinha vocês aqui esperando por alguma notícia minha e eu não dei nenhum, e isso me incomodava muito, me incomoda ainda. E, ao mesmo tempo, tinha um outro lado que falava, não é hora de voltar, não é hora de aparecer, não é hora de dar as caras sem ainda saber o que é que mudou. E contar da mudança ia ficar uma coisa vazia, porque eu não sabia para onde essa mudança estava me levando, eu não sabia o que... Foram tantas mudanças, foram tantas coisas que foram acontecendo, que não fazia muito sentido eu vir aqui para falar assim, está mudando isso, está mudando isso, está mudando isso. E não saber o que é, afinal de contas, que eu tinha que contar para vocês. Então, agora, sabendo do que eu tenho que falar para vocês, ficou mais fácil vir aqui e a gente conversar. E aí, contar para vocês que esse trabalho vai mudar, que a essência continua sendo a natureza, mas que agora é uma essência de encontrar a nossa natureza dentro da natureza. Não é mais estar na natureza para ajudar a natureza ou para fazer mudanças na nossa vida a partir da natureza. É mudar a gente estar conectado com a nossa natureza, porque por a gente estar desconectado da natureza mãe, a gente se desconectou da nossa. E a nossa natureza está gritando por socorro. O nosso
nosso interno está pedindo assim, vamos, gente, vamos fazer alguma coisa para sair, porque a gente está num nível de densidade muito forte. A gente está vivendo momentos, planetariamente falando, muito densos. A gente vai entrar num ano regido por Saturno, que não é, né, para quem tem um pouco de astrologia sabe que não é batatinha, e vai entrar também num Plutão em Aquário, que também faz uma diferença, né, uma revolução com a gente também. E se a gente não tiver inteiro para dar conta de lidar com essas coisas, a gente não vai conseguir passar por esse ano de um jeito mais leve, ou pelo menos menos denso, menos complicado. E hoje o que eu enxergo é que o meu trabalho é esse, é trazer para nós, nós humanos, essa mudança interna que vai nos ajudar a dar conta de lidar com o que o planeta trouxer, com o que o externo trouxer. Que a gente possa estar presente o suficiente para lidar com aquilo que vem do externo, porque a única coisa que a gente pode fazer quando as coisas chegam do externo de um jeito complicado é controlar e lidar com as nossas reações. A gente não tem como controlar nada do que está acontecendo do lado de fora, mas a gente tem como lidar com a gente. A gente tem como lidar com quem nós somos durante as tempestades que se acumulam em volta de nós. E essa que é a ideia. A gente começar a enxergar saídas, enxergar formas de lidar com as coisas que vão chegar, sabendo a gente lidar com elas. Sem querer controlar o que está do lado de fora, sem querer ter medo de sair, de fazer as coisas que precisa, porque pode acontecer isso ou aquilo, mas se abrindo internamente para estar presente e viver o que a gente precisar viver de uma forma mais leve, de uma forma em que a gente não seja marionete dos nossos próprios gatilhos. Porque, pensa comigo hoje, você considera que você tem escolhas na vida? Você acha que você escolhe a reação que você tem a alguma coisa que acontece? Porque o que eu vejo e o que eu sinto é que a gente está cada vez mais só reagindo, reagindo, reagindo. Que a gente está cada vez mais vivendo a vida que outras pessoas plantaram para nós e não a que a gente realmente queria estar vivendo. Ok, claro, sempre vão ter situações externas que vão nos atropelar, né, e vão tirar a gente da rota que a gente queria estar, e às vezes isso é bom, né, a minha rota lá, antigamente, depois que eu quebrei o pé, mudou e ficou muito melhor agora, mas é isso, sabe, assim, a gente não precisa adoecer, a gente não precisa quebrar o pé, a gente não precisa passar por situações muito drásticas para enxergar que a rota mudou. A gente poder olhar para as coisas que nos acontecem e tirar delas significado, em vez de simplesmente passar. Sabe, assim, tipo, tudo está só passando. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo e automatizando a vida cada vez mais. Automatizando as nossas reações, automatizando as coisas que a gente cria na vida, porque a gente não tem muita presença mais. E a ideia é a que a gente volte a ter presença e consciência, para que a gente possa fazer escolhas. Porque se eu não estou presente numa situação que acontece, eu não tenho escolha em relação a ela. Eu vou simplesmente agir baseado numa reação que já é automática minha de ter naquela situação. Isso não nos leva para lugar nenhum, isso não nos faz evoluir, isso não nos nada. A gente vira robô que fica ali. Alguma coisa aperta um botãozinho, a gente vai lá e reage daquele jeito, aperta o botãozinho e a gente reage do mesmo jeito. E a ideia é que a gente consiga começar a colocar assim, presença, consciência, escolhas na nossa vida. E tudo isso vai vir de um contato maior com a nossa natureza, que está ligada na natureza maior. Então, assim, a base do trabalho não mudou, continua sendo a natureza. Mas agora de um olhar de nós para ela, e não mais só do que ela pode nos oferecer. Porque se a gente tiver
ficar lá, parado na natureza, pensando no que a gente não devia estar fazendo, o que a gente devia estar fazendo, por que a gente está ali, o que a gente tem que fazer, qual é o próximo, daqui a 10 minutos, onde é que eu tenho que estar, quem que está acontecendo, como é que está o filho, como é que está o cachorro, como é que está o vizinho, que tem um barulho que está incomodando, a gente não vai conseguir captar nada da natureza. E foi isso que eu consegui enxergar dentro dessa rota diferente que eles me passaram. Porque se eu estou fora de mim, eu vou estar fora de mim em qualquer lugar que eu estiver. Se eu não tenho escolhas na vida do que fazer para melhorar a minha qualidade de vida, e não a qualidade de vida no sentido só de comer melhor e tal, 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 mas das reações que eu tenho ao que acontece, se eu vir uma pessoa que só reage e nunca age, a minha vida nunca vai mudar. Se eu o tempo inteiro estiver fazendo coisas que não são as que a minha essência gostaria, porque alguma coisa precisa daquilo, ou porque alguma coisa mandou eu fazer aquilo, ou porque eu estou tendo uma reação a alguma coisa, eu não tenho escolha. Eu vou estar sempre no mesmo patamar. E é isso, sabe? Foi isso que eu fui enxergando com os atendimentos, com a jornada. A jornada me mostrou, assim, potenciais que eu tinha para manifestar muito especiais e que eu não dava valor para eles. Porque eu carregava tanta coisa e tinha tanta coisa presa, que ela também desimpregnou de mim, que não me dava espaço. Porque se a gente está tomado por coisas que são antigas, que são padrões velhos, que são coisas que a gente está acostumado a fazer, né? E a gente ainda fala assim, ah, não, eu estou acostumado a fazer assim. Tá, você está acostumado a fazer assim, mas e aí? É isso mesmo que era para fazer? Será que não tem uma outra opção? Então, assim, é como se muitos véus de véus mesmo, assim, coisas que tampavam a minha visão de infinitas possibilidades que estavam ao meu redor começassem a cair. E eu começasse a enxergar que tem outras opções, que eu posso reagir diferente, que eu posso ser diferente, que eu posso agir e não reagir. E tudo isso foi somando com os atendimentos, com esse casulo, e foi saindo muito peso, e foi ficando uma coisa assim de, é isso, sabe assim, se eu consigo ficar mais leve para lidar com as coisas que a vida me trouxer, eu consigo ficar na natureza e receber da natureza o que ela tem para me ofertar. Eu consigo viver de um outro jeito. E é só isso, sabe? A gente pode mudar, se a gente muda isso na vida, a gente muda uma vida inteira. A gente muda toda uma realidade que já podia estar até diferente se a gente não fosse tão apegada às nossas reações, aquilo que a gente se acostumou a ser. E é isso, sabe assim, esse é o novo convite desse novo momento de trabalho. Vamos desacostumar de ser, entre aspas, doentes. Não vamos ficar normalizando o que não é normal. Não é normal a gente passar o dia tenso, não é normal a gente não conseguir ficar 10 minutos em silêncio e sintonizar um pouco com o interno da gente. Não é normal a gente estar tão agitado que a gente não consegue nem ver que tem uma árvore na rua quando a gente passa. Não é normal a gente estar tão desconectado da nossa natureza que a gente não consiga perceber a hora que a gente precisa ir no banheiro ou que a gente precisa comer. Nada disso é normal e está sendo normalizado. A pressa, a correria, a agitação, a falta de presença, tudo isso está sendo normalizado, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo viver assim. Como se isso não tivesse um preço que a gente vai pagar ali na frente. Então, a ideia agora é voltar para esse lado, trazer opções, trazer formas de viver que são mais realmente conectadas com a nossa natureza. E quando a gente vive isso, quando a gente consegue fazer isso, a gente melhora a saúde, a gente melhora os relacionamentos, a gente melhora a nossa saúde, a nossa prosperidade de uma forma ampla, né? Porque se você está bem financeiramente, mas você não consegue viver em paz, porque tem um monte de coisa acontecendo com você que você não consegue entender e está sempre aflita, você não está na prosperidade, você está com dinheiro. Se você está com saúde, mas está faltando dinheiro que você poderia ter para fazer as coisas que você precisa fazer,
você também não está na prosperidade. Então, a gente vai pensar de uma forma mais ampla nesse conceito de prosperidade, de um conceito em que estar bem deixa de ser um mito. Claro, a gente vai ter hora que vai estar gripado, vai ter sinusite, vai ter isso, vai ter aquilo, ok, mas a gente vai ter consciência maior das nossas reações às coisas e até de que essas doenças pequenas que acontecem podem ser reações a estresse e coisas que a gente viveu. E olhar para isso e falar assim, tá numa boa hora de parar. Tá numa boa hora de olhar e falar, não, isso aqui não tá do jeito que eu queria. Talvez se eu mexer nisso, isso melhore. Percebe que é tudo conectado e que a gente está separando? A vida da gente, ela deixou de ser uma vida conectada com a nossa natureza, com a natureza de fora, e passou a ser uma vida tocada, uma vida que a gente fica igual se a gente tivesse perdido mesmo, sabe, assim, solto no mundo sem ter uma referência, sendo que a nossa referência primeira tem que ser a nossa essência, tem que ser quem nós somos. Essa referência primeira precisa ser da nossa conexão com a nossa natureza. Tem quem me segue lá no Instagram já me viu escrever algumas vezes, que é encontrar o sobrenatural no natural. A gente não vai precisar parar a nossa vida. A gente só vai precisar olhar para como essa vida está e quais são as nossas ações e reações dentro dela. Aí a gente vai conseguir, dentro dessa vida normal que a gente vive, lidar com aquilo que é sobrenatural em nós, como se a gente tivesse poderes mais elevados, e a gente tem, só que a gente esqueceu deles. A gente não lembra que a gente tem uma plantinha ali, que a gente pode ali fazer um chá e melhorar de uma situação que a gente está vivendo. A gente está sempre buscando muito longe coisas que às vezes vão fazer mais mal do que bem, e esquece do tudo que a natureza e que a nossa natureza tem, porque a nossa natureza é muito curativa também. Se você parar, olhar para o seu corpo, perceber o que você está sentindo e lidar com isso, seja sozinho, seja com ajuda, dependendo da situação, você vai conseguir viver coisas muito diferentes. Mas a gente não está acostumado com isso. O que a gente está acostumado a fazer é: está sentindo alguma coisa ruim, toma um remédio. Está sentindo outra coisa, faz alguma outra coisa que esqueça. E não olha mais para dentro. Não olha mais para o que realmente está me acontecendo. Como é que eu posso lidar com essa situação tendo escolhas dentro dela? Quem que sou eu dentro de tudo isso? Onde está o meu poder, né? A partir do momento que eu sou uma parte da natureza, por que que eu não posso conseguir coisas que a natureza consegue, de estar mais inteira, de estar melhor, de se acalmar, de não se desesperar com tudo? Sabe? Usar o espelho que a natureza é para a gente enxergar como que a gente pode ficar melhor. Percebe que o trabalho não mudou tanto, mas é uma inversão. Em vez de olhar para a natureza, agora a gente vai olhar para o humano. E isso foi o que passaram, que era para ser feito, porque o humano está muito perdido. A gente, de uma forma geral, e a tendência não é melhorar, com tanta confusão acontecendo no planeta, a gente não está conseguindo achar um rumo que seja saudável para nós, um rumo que seja humano. A gente está tentando virar máquina para não sentir as coisas que o humano deveria sentir. E quando a gente faz isso, o que nos acontece é que a gente se desconecta cada vez mais da nossa natureza, da natureza maior, e a gente perde a nossa capacidade de ter os nossos poderes, a nossa força interna, a nossa presença e a nossa consciência nos guiando e nos mostrando um caminho que pode ser infinitamente melhor do que esse que a gente está escolhendo, de correr, de não sentir, de só fazer, 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 fazer e ficar exausto. Aí dorme, acorda e o dia seguinte repete tudo isso de novo. É isso mesmo que a gente quer da vida? Ou a gente quer ter vida? A gente quer sobreviver ou a gente quer viver? Então, o foco do trabalho agora vai mais para esse lado,
E aí eu vou trazer coisas que podem ajudar a lidar com essa presença, lidar com essa força maior que está dentro da gente, para que a gente consiga lidar com tudo que o externo trouxer de uma forma mais leve, ou pelo menos menos pesada. Queria muito saber o que vocês estão achando dessa fala toda, dessa mudança toda. Queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, se ele fez sentido para vocês, porque voltando agora, né, igual eu estou voltando, a tendência é que esse vídeo nem seja muito compartilhado. E eu acho que essa mensagem de que a gente pode encontrar a nossa natureza dentro da natureza, o sobrenatural no nosso natural, precisa ir mais longe. Você também acha? Me conta. Quero muito ver os comentários de vocês, quero ver o que vocês sentiram, eu quero que vocês fiquem muito com essa palavra, gente, sentir. Ok, vocês estão me ouvindo, vocês estão me entendendo com a mente, mas o que essa fala que eu estou trazendo faz vocês sentir? Me conta nos comentários, porque é muito importante que a gente se perceba no sentir. Porque a partir do momento que a gente sente e que a gente está conectado com o corpo e com esse sentimento, a gente consegue ancorar, a gente consegue sair dessa agitação e viver uma vida um pouco mais normal ou natural. Porque para mim, o contrário da palavra normal não é anormal, é natural. Né? Quando a gente pensa em normal, a gente pensa numa coisa que foi normatizada. A gente pensa em coisas que já vêm padronizadas, que a gente tem que engolir e pronto. Quando a gente pensa no natural, a gente pensa naquilo que é natural para nós. Para mim, não é natural uma vida louca, corrida, em que eu só penso em dinheiro, em que eu só penso em que eu tenho que ficar no trânsito o dia inteiro, em que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Isso não é natural. Mas isso está virando normal. Então, a gente está ligado a isso. O que é o natural? Como que eu posso, dentro da vida que eu tenho, porque eu sei que muitas de nós não tem como mudar esse rumo da vida, mas dentro da vida que eu tenho, como que eu posso acessar em mim poderes, forças, presença, consciência que me ajudem a passar pelas coisas que eu tenho que passar, porque eu não tenho outra opção, de outro jeito. Isso foi muito claro, tanto na jornada quanto nos atendimentos. Ficou muito claro como que isso era possível, como que isso era, que dava para enxergar essa mudança, vendo a leveza que as pessoas começaram a viver, apesar das dificuldades todas que elas continuavam passando. As dificuldades não vão mudar, mas a sua forma de lidar com elas muda. E isso é que é o importante, porque isso é a única coisa que a gente consegue controlar. A gente não vai conseguir controlar de forma alguma as coisas que vierem de fora. Mas a gente consegue controlar aquilo que a gente quer para nós, optar por aquilo que é a vida que a gente quer. Isso a gente consegue fazer. A gente consegue ter escolhas, coisa que hoje a maior parte das pessoas não está tendo, porque acha que só existe aquele jeito de lidar, que é um aperta o botãozinho aqui e reage aqui assim. Pronto. Não, tem outras formas, tem amplitudes maiores nisso, em que as plantas podem nos ajudar, que os cristais podem nos ajudar, que a jornada é toda só com os cristais de quartzo, né? Os cristais de quartzo se mostraram como um potencial de transformação assim, gigantesco para todos nós da jornada, mas o importante de tudo isso, na verdade, é quem que você quer ser em 2024. É menos o que as coisas que vão acontecer em 2024 e mais quem que você quer ser com tudo que vai acontecer em 2024. Como é que você quer que sejam as suas reações? Quais são as virtudes? Quais são as conquistas que você quer fazer internamente em 2024? Você já pensou nisso? Porque todo mundo traça, vocês já repararam isso, né? Todo mundo traça lá no finalzinho do ano para o começo do ano 1000 metas. E aí eu quero que vocês me contem nos comentários também.
Quem traçou metas lá no comecinho, no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, e que hoje, dia 10, ainda está conseguindo manter? Será que vai conseguir manter até o dia 30, dia 31? Por que que a gente não consegue manter as metas que a gente se propõe a fazer? Você já pensou nisso? A gente sempre tem 1.000 metas no começo do ano que no final de fevereiro já assumiram, a gente já nem sabe mais quais eram essas metas. Então, são coisas assim que a gente vai conversar aqui. São coisas que, quando você olha com esse outro olhar, fica diferente da gente conseguir lidar. Quando você olha para por que que você não consegue manter, você já começa a ver que a questão está com você, não está do lado de fora só. Tem coisa do lado de fora que vão interferir, ok, mas por que que você reage às coisas do lado de fora sempre do mesmo jeito? Por que que você não consegue mudar a sua reação? Então, esses são temas que a gente vai conversar mais por aqui agora. Fazer, trazer um pouco mais do humano e principalmente do corpo e do sentir. Porque sem o corpo e sem o sentir, se a gente deixar que só a nossa mente tome conta de tudo, a gente se perde, só reage, porque ela vai estar sempre lidando com a basezinha lá do inconsciente. Então, fica, eu falei coisa demais, soltei muita informação assim solta, mas eu vou trazendo isso aos poucos. A gente vai criar uma forma de lidar com essas coisas que vocês vão conseguir entender melhor e vão conseguir sentir melhor as diferenças na vida de vocês. Mas hoje eu vim só contar que isso mudou e que mudou nessa direção. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa nova direção? Quem está gostando dessa ideia? Pode contar quem não estiver gostando também. E queria muito o que eu já falei. Divulga mais esse vídeo. Vou precisar da ajuda de vocês agora que eu estou voltando, para que esse vídeo vá mais longe, se ele fez sentido para vocês. Ok? Muito feliz de estar de volta, saindo do casulo, prestes a virar borboleta. E assim, eu queria deixar assim um beijo cristalino de luz muito forte aqui para vocês. E muito carinho mesmo, assim, um desejo de que a gente consiga ser uma pessoa diferente em 2024. Porque eu tenho certeza que 2024 espera que a gente seja diferente do que a gente foi antes. Porque como a gente estava sendo, não está sendo bom para nada nem para ninguém. Ok? Beijocas de luz cristalinas para todos vocês.